Sejam muito bem-vindos ao Falando em Sucessão. Para quem não me conhece, eu sou o Rogério, junto aqui com as minhas sócias, a Ana e a Cíntia, a gente vai realizar hoje o 23º Falando em Sucessão. E antes de começar, eu só queria relembrar a todos que nós da Uni somos especializados em sucessão e governança de empresas familiares. Nós somos os únicos do Brasil a integrar num método próprio e com equipe multidisciplinar os aspectos relacionais familiares e a estruturação necessária jurídica nos processos de sucessão familiar. A gente já atendeu a mais de 300 famílias em todo o Brasil. E também temos uma vida acadêmica bastante intensa. A Ana coordena há mais de 10 anos o curso de Family Business da GV e todos nós da Uni somos professores da graduação e da pós-graduação também. Nessa atuação acadêmica, a gente também tem um alcance internacional. Eu sou um professor convidado no mestrado do Baruch College de Nova York e faço parte de um grupo de estudos de consultores de Family Business vinculados ao FFI de Nova York também. O nosso encontro de hoje vai ter duração de 1 hora e a gente gostaria de pedir para que vocês façam as suas perguntas no chat, pois elas vão ser encaixadas ao longo do nosso bate-papo com os convidados aqui. Então, agora eu peço para você, Ana, apresentar o tema de hoje e os nossos queridos convidados, por favor. Com certeza. Bom dia a todos, estamos muito felizes em receber hoje aqui os nossos depoentes, Renato e Guilherme. Antes de eu apresentá-los, eu só queria fazer um enquadramento aqui do nosso tema, de qual vai ser o nosso assunto, que é sucessão na gestão. Eu queria relembrar que na visão da Uni, na abordagem da Uni, nós entendemos que sucessão tem principalmente dois grandes eixos que são bem importantes de serem trabalhados. Um eixo é o societário, patrimonial, e exige todo um preparo ali da nova geração como futuros sócios e que para eles possam ser bons sócios. E o outro eixo é o do negócio em si, é a sucessão na gestão. E esse é, então, o eixo que a gente vai se concentrar hoje. A gente não vai falar da sociedade como um todo e nem do preparo de toda a nova geração da RIMAC TFD, mas a gente vai falar especificamente da sucessão na gestão. Eu também queria lembrar que a sucessão na gestão, na nossa visão, esse preparo, ele parte principalmente da premissa da competência, do mérito, do preparo profissional e empresarial. É, e esse preparo ele tem que usar como referências, como indicadores, o próprio mercado. Então, a gente sempre vai estar buscando o melhor sucessor, o melhor preparo é o preparo que o próprio mercado exige. Então, um bom sucessor ele tem que estar pronto para trabalhar em qualquer empresa e também na empresa da sua família, que tem, claro, características particulares e pessoais. Esse preparo, na nossa visão, ele deve ser individualizado, ele realmente tem exigências que são individualizadas, mas algumas coisas a gente sabe que são necessárias, né? Então, uma delas é o preparo técnico profissional mesmo, então realmente a nova geração precisa estudar muito, precisa ter muitas referências, idiomas, precisa trabalhar em muitas empresas, precisa ter esse, vamos chamar de esforço, né? Sangue, suor e lágrimas. E um outro aspecto bem importante do preparo da nova geração é o investimento emocional. Não adianta nada o cara ser um avião, um trator, ser super preparado, estudar em Yale, mas ao mesmo tempo não ter estofo emocional para lidar com esse entorno que é trabalhar numa empresa familiar e participar de um processo de sucessão que exige maturidade, que exige que essa nova geração esteja a todo momento sendo comparada, sendo questionada, sendo pressionada, sendo observada. E um outro aspecto importante da sucessão na gestão é a própria transferência de conhecimento e de confiança que os principais envolvidos nessa história, aí eu estou falando de clientes, fornecedores, funcionários, essa relação de confiança que existe com o fundador ou com os fundadores tem que ser também transferido, tá? Para a nova geração.
Então, a gente, no encontro de hoje, nós vamos ter a presença do Renato e do Guilherme. A sociedade da Remac TFD, os fundadores são o Renato, a Andrea e o Marcelo. O Renato, que hoje está aqui, ele iniciou o negócio, os três têm formação na área de comércio exterior, e o Renato, depois de alguns anos, poucos anos de carreira, assim, ele era muito novinho ainda, ele vai contar aqui, ele, muito novinho, teve essa visão de que era um nicho de mercado interessante, e ele começou esse negócio, e alguns anos depois, uns 4, 5 anos depois, ele chamou o Marcelo e depois a André também se integrou a essa sociedade. Os três, então, formatam aí essa sociedade na primeira geração. Hoje, então, o nosso enfoque é na relação aqui do Renato com o filho dele, Guilherme, que é, então, segunda geração. E na segunda geração a gente tem aqui 4 filhos, né, 4 membros, filhos, então, dos 2 núcleos familiares. É uma sociedade, então, de 2 ramos familiares. Muito bem, eu queria lembrar que a RIMAC TFD é uma grande representante de indústrias na área metalúrgico, naval, eles vão poder explicar melhor aqui do que eu qual é o ramo da RIMAC TFD. E eu queria, para a gente começar, então, pedir para o Renato se apresentar rapidamente, Renato, e já engatar na primeira pergunta. Que características são que foram essenciais para vocês atingirem o sucesso empresarial que vocês atingiram? Bom, bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer à Uni pelo convite. Já são aí alguns aninhos aí de parceria, né, entre as nossas empresas, e chegou o momento aqui de falar um pouquinho dessa experiência. Eu tenho 49 anos, eu fundei a empresa, eu tinha 20 anos, eu tive que pedir emancipação dos meus pais, à época, para poder abrir a empresa. Eu estudava no colégio alemão, fiz uma faculdade também em alemão, enfim. E eu fui visitar uma feira junto com meus colegas alemães. Eu era o único da classe apelidado de Feijão. E nós fomos lá e eu conheci um americano que vendia uns equipamentos e falei, achei que já tinha relação aí com porto, aeroporto, e achei que o Brasil precisava dessa modernização aí, ou seja, de equipamentos. E aí deu certo, conheci ele. Depois de um ano, vendi o primeiro equipamento, já namorava desde os 17, ou seja, namoro até hoje com ela, Andréia, minha esposa, sócia, CFO. Está aqui Deve estar aqui, eu hoje não vi ela, não estou assistindo. nem procurando aqui, mas enfim. Ela está aqui para não deixar você mentir muito, viu, Renato? Deve. Já respondendo a sua pergunta, hoje a gente trabalha aí com mais de 24 fábricas internacionais. Nós distribuímos aí os equipamentos pesados para portos, taleiros, siderurgia e mineração. A empresa está em franco crescimento. E foi quando, se eu tive, né, eu casei com 21, tivemos filho com 22, ou seja, por isso que eu tenho 49 e o Guilherme com 25, né? E já estamos aqui. O Marcelo é um pouco mais novo, meu irmão, 44. Obviamente que não foi fácil, obviamente que todos conhecem aí, são 29 anos, né? A gente faz agora em novembro, e ano que vem, 30 anos de empresa, né? Que é a minha primeira filha, na verdade, né? Dito isso pela minha primeira psicóloga. Respondendo à pergunta, coragem, determinação e o seguinte, eu vim de uma família de advogados, né? Todos São Francisco e, enfim, eu de longe ia passar perto da São Francisco, né? Ou seja, e ser advogado também. Então, meu pai é advogado, meu avô é advogado, meu bisavô desembargador e eu fui o que, né, quebrei, ou seja, essa cadeia aí de advogados na família. E, obviamente, fui pelo caminho mais difícil. E pensei hoje de manhã também, essa analogia aconteceu novamente. O Guilherme, como vocês mostraram aí, tem 25 e ele vai contar o porquê que ele decidiu vir trabalhar na empresa, mas eu tenho uma filha e ela tem 23 anos e ela decidiu ir por um caminho muito difícil.
que é o da medicina. Então, ela não veio trabalhar com a gente e ela fez igual eu, né? Querendo ou não. Mas é isso. Coragem, determinação e não tinha como dar errado. Eu não tinha opção. Ou dava certo ou dava certo. E meu pessoal brinca aqui que não gosta, mas é o que eu digo: o carro não tem retrovisor, né? Então, ou seja, vamos para frente, não dá para olhar para trás. É isso aí, Ana. Que legal, Renato. Eu nem imagino por que que você era chamado de feijão. Era não alemão brasileiro, é isso? Não, porque eu era o único 100% brasileiro. O pessoal perguntava o que você está fazendo aqui no curso aqui. Eu falei, minha mãe mandou, minha mãe falou que era bom. Minha mãe falou que eu ia me dar bem. E estava certa, né, Tava Renato? certa, tava certa, tava certa. Primeiro, eu queria fazer uma observação, gente, que eu acho super importante e interessante desse caso. Como todo mundo viu aí no genograma e na fala do Renato, ele é muito novo, o Guilherme é muito novo, o Marcelo é muito novo, a André é muito nova. Isso, para mim, é uma característica que mostra para a gente que sucessão não tem tempo. Cuidar do seu processo de continuidade, pensar no futuro, não tem uma idade certa. Então, isso não quer dizer, gente, nosso recorte hoje é de sucessão na gestão, isso não quer dizer de forma nenhuma que Renato, Marcelo e Andréia vão deixar de ser sócios da empresa, ou que vão, enfim, pendurar a chuteira, ou desacelerar, ou contribuir menos para o crescimento do negócio, de forma nenhuma. Cuidar da empresa, cuidar do legado familiar, é também e principalmente olhar para o futuro e tomar conta das coisas no momento oportuno. E esse momento oportuno para eles é agora. Então, para cada família, isso vai funcionar diferente, mas acredito que seja um ponto super interessante para a gente prestar atenção aqui nesse nosso evento. E Guilherme, eu queria continuar com você, como seu pai já deu a deixa aí, a gente queria que você contasse um pouco de como foi a sua ideia, como foi esse momento de pensar em entrar para a empresa da família. Foi algo que foi construído, sempre vendo meu pai, né, indo trabalhar e tal. A gente, nas férias, eu dava um pulo no escritório, ele mostrava o que que é que ele vendia. Obviamente, né, eu fui entender o modelo de negócio, o que que realmente a gente fazia quando eu tinha, sei lá, 16, 17 anos, uma categoria diferente. É diferente você falar, por exemplo, na escola, chega um amiguinho, pô, meu pai trabalha em banco, meu pai é advogado, meu pai é não sei o quê. O que seu pai faz? Meu pai vende guindaste para Porto, né? Tipo, o cara já fala, porra, o que que é isso? Né? Então, até mesmo na faculdade, né? Os professores perguntavam, pô, onde que você trabalha, como que funciona com Que bacana. eles? E conta também como foi a entrada. Não foi do dia para a noite, como você falou, você estava pensando e tal, e aí você relata uma entrada lá, aparece na área de peças. Entrei justamente com o nosso gerente de peças, que já está há 6 anos, vai fazer 6 anos na empresa, né? A gente tem um modelo de negócio que é focado em um tripé, né? Então, a gente vende o equipamento que vem lá de fora, seja da Europa ou da China, principalmente, vende as partes e peças, né, para essa frota de equipamentos instalados aqui no Brasil e presta serviço através dos nossos engenheiros, né? E na época meu pai falou, cara, eu acho que o departamento que você mais vai se encaixar aqui no começo para você começar a entender os nossos equipamentos é peças. Então, me identifiquei na época com o Celso, foi um super chefe para mim, né? E fiz uma escola aí de 4 anos em peças. 4 anos, até final de 2022. Ô, Renato, eu queria voltar contigo. Vocês são uma típica empresa familiar. Queria que você contasse um pouco de como é que é trabalhar com o irmão, trabalhar com a esposa, se vocês separam bem os assuntos, os ambientes, vocês falam de negócios no fim de semana, no jantar. Como é que vocês organizam essa questão aí? Aí tem uma história boa, rápida, mas boa, né? Eu trabalho com meu irmão, né? O Marcelo é o diretor comercial da Rimac. Até então, ele acumulava a diretoria de operações, hoje não mais. A empresa familiar acabou de contratar o primeiro diretor que não é da família, ou seja, graças a Deus, ou seja, e a Andrea, minha esposa, minha eterna namorada, é a nossa CFO. E aí,
óbvio que você tem aquela coisa que se você brigar na sexta tarde e você marcou o churrasco no sábado no interior, você não quer ir na casa dele, vice-versa. Mas eu tinha uma psicóloga na época muito boa, e ela falava assim: Renato, é muito simples resolver isso. Empresa familiar se resolve assim. A hora que você chegar no elevador da sua casa, passa pelo portal rosa. O portal rosa é a porta do elevador. A hora que você entrar, nunca mais vai falar de. Nunca deu certo, enfim. Essa história do portal rosa não existe. Mas existe um negócio chamado maturidade, né? Então, pelo fato da gente ter começado muito cedo, ou seja, hoje eu acho que a gente lida muito bem, né? Não me vejo conversando. São dois relacionamentos, né? Eu com a minha namorada, esposa, é uma coisa. Eu moro com ela. Então, é uma relação talvez mais difícil. E a do irmão, eu morei com ele desde pequeno e a gente dividia o mesmo quarto até os 15 anos. Então, talvez isso até ajudou, porque, porra, você dividia o quarto, a escrivaninha era um do lado do outro. Ou seja, então, é uma relação difícil, ou seja, desafiadora, mas é assim, cada um conhece o outro, chegou na sala de reunião gerencial, o rosto da pessoa, você já sabe o que aconteceu, o que não aconteceu. Vocês são uma família muito normal, viu, Renato? Esse cenário certamente é o que todos os participantes aqui vivenciam, né, diariamente, com portal cor-de-rosa ou sem portal. Isso aí. E, Guilherme, falando dessa com o pai e seu tio, como que é você trabalhar para eles? Como que é essa sua relação com eles três? Olha, eu acho que é uma relação que acho que da mesma maneira que é novo para eles, né, ter uma segunda geração na empresa, é novo para mim, né? Então, no caso, por exemplo, do meu pai, né, dos três, é o que eu tenho mais contato diariamente, que a gente trabalha, a gente divide a área comercial, a gente atua junto, né? Então, claramente, né, em algumas conversas, eu acho que tem um momento do profissionalismo, tem a reunião, tem o tocar, né, as tarefas do dia, mas é muito difícil separar, né, cada um do lado da pessoa física, do lado da pessoa jurídica, né? A gente tem as nossas vidas também fora da empresa. Eu vejo que ele se confunde também, né? Então, a gente até brinca, né? Quando ele vai me chamar no WhatsApp, ele fala GG, é porque ele vai falar alguma coisa de trabalho. Quando ele fala Gui, então, às É vezes ele verdade. confunde, ele chama Gui, não, GG, não é por mais. O que significa o GG? É Guilherme Gomes. Ele É, nunca usou o meu nome. Aqui, se vocês. Não sei, ninguém percebeu lá no organograma que ela fez, mas é Andréia Vieira, não, Marcelo, Andréa Gomes. Não, Andréia Andréa Gomes, Gomes, Marcelo Vieira, Renato Macedo e Guilherme Gomes. Tem gente, graças a Deus, que nem sabe que o Gui é meu filho na empresa. Então, eu acho que é isso, é uma relação boa com eles. No meu tio, Marcelo, foi um pouco diferente, porque eu não conhecia o Marcelo trabalhando na empresa, né? O lado profissional do Marcelo, né? Conheci o Marcelo, do final de semana, do churrasco e tal. Então, também foi uma parte, uma novidade para mim, né? Mas, juntando os três, né, e concluindo a resposta, eu acho que a partir do momento que você tem uma relação de respeito, né, com cada um, obviamente nós temos, fica muito mais fácil de lidar no dia a dia. Sempre tem a questão pô, esse cara tá lá porque ele é só filho do dono, ele não faz um trabalho bem feito e tal. E eu sempre tentei fazer o contrário, né? Então eu sou uma pessoa que eu me cobro bastante e eu sempre tenho a vontade de poder entregar a mais, né? Sempre poder fazer o a mais e tentar quebrar essa barreira, por mais que em alguns casos seja impossível, né? Então,
Sim, tá? mas existe. Uma vez a gente estava num encontro internacional, Guilherme, e um herdeiro de um grande grupo da Europa contou os dilemas que ele enfrenta, né, como sucessor, e ele disse assim, ele fez uma analogia, ele falou assim, é como se a minha família fosse proprietária de uma equipe de corrida da Fórmula 1. A gente tem uma Sim. baita equipe, a gente tem uma baita história de sucesso, a gente tem atualmente o melhor carro, e aí eles me colocam para pilotar o carro no meio da corrida, quando a gente está liderando a corrida. Uhum. Então, eu sinto assim que se eu vencer a corrida, vão dizer assim, olha, você não fez mais que obrigação, você tem a melhor estrutura, o melhor carro, olha a história da sua família e etc. E você pegou o carro e já estava andando, né? Agora, se eu fizer uma bobagem, se eu ficar em segundo lugar, vão me malhar para o resto da vida, vão me criticar e tal. E é um pouco disso que você sente assim na pele. É, acho que talvez, né? Eu não tô dentro do carro pilotando, né? Talvez eu tô trocando o pneu ali ou sei lá. Mas sim, é um pouco disso, né? Tem muita gente observando, né, o seu dia a dia, o que que você faz, o que você deixa de fazer. Então, existe uma pressão aí, vamos dizer. Ô, Renato, e falando em observar, você do teu lugar de pai, de fundador, de líder da empresa, observando o desenvolvimento aí do Guilherme, que dificuldades que você tem? Você sofre algumas angústias, você quer intervir em alguns momentos, aí você acha que não, enfim, como é que você lida com as suas expectativas, com aquilo que todo pai acha, né? Acha não, a gente tem certeza o que é melhor para os nossos filhos, né? A gente sempre quer direcionar, orientar, enfim, mas a gente vai observando e nem, as coisas não estão na nossa mão, né? O caminho tem que ser trilhado por eles, mas fala para mim das tuas dificuldades. Deixa eu interromper só um pouquinho aqui, aproveita. Tem uma pergunta fora de ordem, eu estou vendo aqui o chat, mas ela encaixa bem aqui com a pergunta do Rogério. Tem uma pergunta do Fernando que fala: além da relação de respeito mútuo entre os membros da família, quais os mecanismos que mais contribuem para o bom andamento das relações? Então, eu acho que faz parte do mesmo contexto, né? Quais as dificuldades que você tem enfrentado e qual o mecanismo que você entende ser útil para ajudar na resolução dessas questões? Eu acho que o maior desafio hoje é o timing, né? Inclusive, então a gente tem aí desde que eu decidi procurar ajuda para responder essa pergunta, eu vou ter que entrar em outro tema. Quando eu vi que sucessão não era brincadeira, então o fato gerador para mim, como fundador da empresa, é querer deixar um legado. Primeiro ponto. Então, se eu quisesse, daqui 10 anos, vender a empresa, ir embora, passear com a Andréia, com a minha namorada, estava tudo certo. Não é o que eu quero. Então, ou seja, eu acho que a gente tem um legado para deixar. Se eu tenho um legado para deixar, eu preciso que alguém cuide. Para alguém cuidar, não vai ser eu, nem o Marcelo, nem a Andréia. Vai ser a segunda geração. O Guilherme saiu na frente porque ele decidiu entrar na empresa. Os filhos do Marcelo são jovens e ainda não sabemos se vão vir ou não, certo? Aí, sucessão bem feita não se faz em casa sozinho, tá? E eu não sou nem da empresa de vocês, eu não sou comercial da sua empresa, mas pode pegar o slogan aí. Sucessão bem feita não se faz em casa. Aí eu fui procurar o melhor. Eu falei, já que eu tenho aí essa tarefa, esse dilema, eu vou procurar o melhor. E com 3 ligações, achei vocês. Então, ou seja, sem demagogia, sem demagogia. Eu não poderia ter feito isso. Eu não poderia fazer o trabalho que vocês estão fazendo. Eu não faço isso. Eu venho do guindaste, peço serviço, é isso que eu faço. Eu não faço mais nada, só isso. Então, aí é onde entra o trabalho de vocês, né? Ou seja, o timing ele está ligado ao plano de carreira, né? O plano de carreira está ligado ao organograma.
Ou seja, o Guilherme ele tem que respeitar. Ele não pode, com 25 anos, achar que vai ser diretor comercial da empresa. Como vocês viram, ele começou como assistente de serviço, depois analista de peças 1, 2, 3. Aí eu roubei ele de peças, trouxe ele para o comercial. Ele está comigo desde janeiro agora. Janeiro de 2023. O ano de Já 2023. ano passado. É Ano isso, passado. faz um ano e Ano meio, mais ou passado a menos, né? gente viajou 22 semanas no ano. A curiosidade é que eu achei que eu estava meio que sozinho nisso. E em vários lugares, tanto no Brasil quanto no exterior, a gente acabou se deparando com outras empresas familiares. Inclusive, na maioria delas, os clientes falavam: opa, Renato, espera um pouquinho que eu vou trazer meu filho ou minha filha para o almoço. Então, ou seja, eu acho que é um perfect timing aí, né? Ou seja, que a gente começou. Tem a questão do Guilherme, acho que eu me chamei de precoce. O Guilherme é maduro, é diferente. E, ou seja, pé de jaca não dá manga. Eu acredito nisso, né? Inclusive aquele exemplo que eu dei para vocês lá de Miami, daquela empresa familiar, que o cara mandou o filho ir trabalhar na linha de produção. Cara, o filho é melhor que o pai. Hoje, o filho é melhor que o pai, né? Então, as dificuldades são muitas, porque, querendo ou não, né? É o Gui ou o GG, né? A gente faz isso mesmo. O meu irmão, eu não falo com ele no WhatsApp. O WhatsApp dele, eu e Marcelo, é quando é irmão. Eu fiz um grupo e a foto do grupo é uma luva de boxe. Então, quando a gente fala naquele grupo da luva de boxe, é eu e ele aqui. Ou seja, então é difícil, mas eu acho que a gente está no caminho certo. A gente tem aí a questão da não poderia fazer sozinho. O que a Ana falou lá no começo, às vezes quando você faz um convite para alguém ou brinca, né? Ou fala, olha, a gente já está no plano de sucessão. Várias pessoas acham que eu ia aposentar com 50 anos. Eu não vou. A primeira coisa que eu aprendi com vocês é o quê? Plano de sucessão demora de 15 a 20 anos. Vocês não falaram isso? Opa, exatamente. Então, pronto. Então, ou seja, e eu não sabia disso, não sabia. E, ou seja, agora eu sei. Então, nós estamos fazendo aí, mas as dificuldades são bastantes. O timing é algo que eu acho, quando você pode acelerar, quando você pode, tem que brecar, porque não adianta também, né? Não sabe fazer quem não sabe mandar quem não sabe fazer. Ou seja, então tem essas peculiaridades. Eu diria sutilezas. Sim, eu acho que tem, com essa sua fala, você respondeu a própria pergunta do Thomas Lance que eu ia fazer a próxima, se você tem montado um plano ou se você está deixando o barco correr. Eu acho que Imagina, não existe barco correr. Aqui é regra, é 11 para cada lado, um goleiro não pode fazer 3 vira, não, é regra. Não, senão não dá certo. Aí vira bagunça. E não é demagogia. E se tiver alguma coisa que a gente achar que a gente vai corrigir. É para isso que daí entra vocês e as reuniões que nós temos de controle, acompanhamento e assim por diante. Muito bom, Guilherme. Eu gostei daquela sua primeira fala, quando você falou, né, que observava desde pequeno teu pai trabalhando, tua mãe, o seu tio, enfim, e você foi adquirindo uma admiração e um certo fascínio. Você usou essa palavra fascínio, né? Uhum. E é muito o que acontece na dinâmica das empresas familiares. A gente realmente educa os filhos pelo exemplo, pelo modelo, né? E isso vai inspirando os filhos cada vez mais, né? Eu queria que você falasse um pouquinho das diferenças de estilo que existem entre vocês todos, familiares ali na empresa, né? O teu pai tem um estilo próprio, você deve ter o seu, a sua mãe. Você consegue preservar a sua identidade, as suas competências e tal, e se deixar influenciar pelos aspectos bons também que eles têm nos seus próprios estilos? Como é que é? Sim, eu acho que como essência, né, lá em casa falando, eu puxei mais o jeito da minha mãe, né, e minha irmã o jeito do meu pai, né?
Então, falando um pouco sobre mim e sobre minha mãe, a gente tem uma essência mais calma, vamos dizer, mais centrada. E meu pai e minha irmã, eles são pessoas um pouco mais agitadas aí. Então, na questão das O sorrisinho relações, maroto do Renato nessa fala sua. Agitado, Agitado foi ótimo. agitado Agitado foi ótimo. é uma boa qualificação, né? Boa, é, Guilherme, foi boa. com base assim na relação profissional aqui, as interações tanto que eu tenho com meu tio, né, seja em visita a clientes, em feiras, né, eu como bom observador, né, eu sou uma pessoa que falo menos e penso mais. Eu acho que talvez isso esteja um pouco mais ligado com o jeito da minha mãe. E a ideia é sempre pegar o que eu acho que eles têm de melhor, né? E ver o que faz e o que não faz sentido para mim também, né? Então, esse é o mindset aí que eu tenho com base no comportamento de cada um. Legal, essa pergunta é muito boa, porque existe um certo mito, né, de que o sucessor tem que ser a imagem e semelhança, né, do fundador, e eu acho que existe um pouco essa expectativa de que Sim. é parecido, quem é o filho mais parecido, acho que tem muito essa, quem é que vai é, fazer o que ele fazia, e vocês, né, nessa sua fala, vocês trazem exatamente o oposto, vocês são mais complementares do que semelhantes, o que é muito bom em determinados momentos, né? E um ajuda o outro naquilo que são as suas dificuldades, mas também muitas vezes é difícil de lidar com aquilo que é diferente nessa relação entre vocês. Vocês já relataram aqui que têm encontrado alguns mecanismos para encontrar esse jeito, né, de lidar com essas diferenças, sejam mecanismos como mudarem o nome, GG e Guilherme, seja nos grupos de WhatsApp que vocês vão criando e ajustando algumas fronteiras para encontrarem qual é esse espaço profissional ali para poderem crescer juntos, né? Né? E quando a gente começou a trabalhar com. Quer falar? Quer comentar, Guilherme? Não, uma coisa que eu acho que é interessante mencionar, né, é como cultura de empresa, né, que eu vejo uma coisa que o Renato e o Marcelo trazem. Eu acho que esse sincronismo deles como irmãos e tendo a mesma criação também por pais, eu acho que ajuda a eles se entenderem, né? E na parte de você encontrar essas diferenças, uma coisa que meu pai fala desde pequeno é o seguinte, né? Você tem um problema, seja ele familiar ou ele também traz isso para uma aplicação da empresa, não coloque embaixo do tapete. Vamos sentar, fazer uma reunião, resolver e tentar tirar o melhor desse momento, né? Então, eu acho que isso ajuda bastante, sabe? A não deixar pontos em aberto. Vamos falar. É um outro mecanismo interessante esse, né? Não ficar fingindo que não está acontecendo nada. Vocês enfrentam e lidam, né, com aquilo que é divergência, com os conflitos. A gente costuma fazer muito essa fala que se sucessão, que como o Renato bem colocou, se sucessão não é a hora que ele vai aposentar, se sucessão é um processo longo de convivência de 15, 20 anos, essa convivência longa, obviamente, então vai gerar conflitos, óbvio, né? Todas as relações mais próximas, mais íntimas geram conflito, que dirá numa relação complexa dessa, que é a de sucessão. E então, sem dúvida, esse é uma outra forma, né, Guilherme, de lidar com esses conflitos, que é ir encarando isso. Eu queria também destacar uma fala de vocês, que é o fato de vocês fazerem terapia, né? O Renato deixou isso bem claro, mas o Guilherme também faz terapia, e o apoio de profissionais especializados, o apoio de profissionais que possam trazer esse aporte que dê a sustentação emocional para o processo, até para você poder fazer uma conversa daquilo que
né, que ficou mal resolvido no dia anterior, é bem importante, acho que vale a gente destacar. E eu queria aí, Guilherme, continuando com você, para o seu programa em si, o processo de sucessão, eu acho que você também bem destacou, começou lá atrás, quando esse fascínio começou a te tomar, né, pelo negócio e pelo ambiente empresarial que vocês estavam inseridos, lá de criança. Você entrou na empresa já faz uns 6 anos, você era bem novinho, com 19 anos, mas mais Uhum. recente. Oi. Não, sim, estou Isso, concordando. mais recentemente, em 2022, a gente começou um programa mais estruturado de planejamento da sucessão, e que envolve um macro de como é que você vai acelerar teu desenvolvimento em determinadas áreas, passou por discussões de remuneração, evolução de carreira, que tipo de exposição é necessária, como é que seria essa sua relação para o seu chefe direto e também para o seu tio, que seria seu chefe direto, e também para sua mãe, que Aqui não seria é Sim. pai nem tio. Aqui a gente passa no portal rosa. Não é pai Portal nem tio. Rosa, vamos entrar no mundo da fantasia ali, né? E então eu queria pedir para você contar, Guilherme, como tem sido esse seu programa e como aí um pouco da estrutura dele, né? Bom, falando um pouco da transição, né, que inclusive foi quando a Uni começou o trabalho com a gente, foi no final de 2022, né? Então eu estava numa situação que eu estava há 4 anos no departamento de peças já, né? E chegou um momento que eu conversei na época com o Renato, conversei com o Marcelo e com o André também, e falei, cara, eu acho que o que eu tive que aprender aqui já rolou, né? Já se esgotou. Eu acho que eu preciso fazer uma transição para outra área, né? Que seria no parte do comercial de equipamentos. Então, o trabalho da Uni nesse momento foi justamente fazer uma transição suave, né? Colocar uma pessoa, né? No caso, um estagiário que eu treinei, mais um outro vendedor para poder assumir meu lugar na parte de peças, fazer essa transição para o comercial da TFD e da RIMAC, né? De ambas as empresas, e começar a ter aos poucos, adicionando um pouco mais de responsabilidade nas minhas atividades, né? Então, tanto na RIMAC quanto na TFD, houve uma atualização do meu escopo de trabalho, que eu fui aprendendo conforme o tempo aí junto com os meus chefes, inclusão, né, ciais, alguns controles financeiros, reuniões semanais que a gente tem com a gerência da empresa, eu comecei a participar para entender um pouco mais do estratégico, né? Então eu saí do mundo em que eu só via peças e comecei a ter uma visão mais aberta da empresa, né? Então, acredito que esse é o trabalho que a gente está no momento, né? E tem tido grande sucesso, na minha visão. Que bacana, eu acho que isso, Guilherme, responde a pergunta da Ana Ramos Ayas, que ela fez pelo chat, perguntando quais aspectos do trabalho foram mais úteis, né, no próprio programa de desenvolvimento. E eu queria aproveitar e condensar duas perguntas em uma aqui. O pai é um líder dando essa sua Sim. liderança. Acho que como que você está conseguindo abrir o seu próprio espaço, né? E condensando aqui, o Evandro fez uma outra falando assim: é notório o grande carinho do Renato pela esposa, filhos e família. É uma característica muito marcante dele. Como administrar isso? Bom, com base na liderança, né, eu diria que eu estou bem no começo desse caminho, né, porque eu fiz a transição na TFD para o departamento comercial e eu internamente tinha um estagiário de peças, né, que eu via que ele tinha um potencial ali para se inteirar também da área comercial e eu puxei ele para ficar embaixo de mim. Então, hoje em dia, o time comercial da TFD é basicamente o Renato
como diretor comercial, eu como coordenador e o José está como ele era estagiário, virou assistente, né? Foi efetivado. Então, o José, ele não está no call, mas ele é o meu primeiro cobaia, né? Então, tudo que eu tenho aprendido aí, seja com os gerentes, seja com meu pai, com meu tio, né, de como ser um líder, eu estou fazendo tudo isso em primeira mão com ele Na e prática. na prática, né? Então, essa é a minha primeira experiência na parte de liderança, que no futuro é a tendência que ela vá se desenvolvendo por outras áreas e por uma maior quantidade, um time maior, né? Só deixa antes da sequência aqui, acho que tem um ponto sobre a sua liderança, que é uma liderança de influência mesmo, né? Acho que esse exercício da sua liderança direta está acontecendo, de fato, com o José, que tem sido bem interessante, mas tem uma liderança da sua influência, né, sobre essas relações com clientes, com outros, com os próprios fornecedores, que é e que é um processo bem difícil, né? Sem dúvidas, a primeira geração, não só o Renato, mas também o Marcelo, são pessoas muito carismáticas, muito intensas, São. têm estilos muito próprios, assim, e essa busca, acho que pelo seu estilo, é algo delicado, né? Sim. No caso do José, né, que é o meu assistente, eu tento me colocar no lugar dele e pensar, cara, se eu tivesse no lugar dele, o que eu gostaria que meu chefe fizesse comigo, né? Então, é um pouco disso. Vamos lá, Renato, fala do carinho com a família e das durezas de ser empresário. Não, é complicado, né, falar isso, porque a Rimac, ela vai, né, faz 29, agora ano que vem 30, né, que é o ano que eu faço 50. E, e é o ano que o Guilherme vai casar. Então, imagina o ano que vem. Imagina Nossa, o ano tudo que junto, vem. hein? Muita coisa. Ou seja, minha filha faz 30 anos, né? A primeira filha, o Guilherme casa, eu faço 50, enfim. Então, na verdade, o que o Marcelo Vieira, hoje, como diretor comercial da Rimac, tem, a estrutura que ele tem na Rimac é, sei lá, 10 vezes maior que a TFD. Então, ou seja, é o mesmo business, mas ele, cada vez que ele for subindo, ele vai botando gente embaixo. E eu acho até que é uma experiência, né, que você não vai ter em lugar nenhum, né, de você ir lá começando do zero. Por quê? Porque a gente trabalha no mercado nichado, de venda de alto valor agregado. Então, né, não é banana, não vende todo dia, porque, na verdade, a Rimac, ela não dá emprego, ela forma profissionais. Todo mundo que sai daqui, estão empresas maiores, temos contato até hoje, ou seja, a gente tem um plano de retenção de talentos, mas, né, chega uma hora de um limite que você não consegue, né, segurar todo mundo. E todo mundo que sai num nível mais alto, próximo, eu lembro de uma última pessoa que saiu e ela falou, Renato, é impressionante, se não tivesse essa cobrança sua toda segunda-feira lá no G9, que é a nossa reunião gerencial, que já mudou, agora vai mudar, enfim, por conta da entrada do diretor que não é da família, então nós vamos dividir reunião de diretoria e de gerência, e tem a de coordenadores, que é onde o Guilherme acabou de ser promovido, ou seja, então é difícil, cara. Essa história de carinho na empresa, não vou ser hipócrita aqui com você. Não tem carinho. Carinho tem lá em casa, tem no final de semana, quando a gente passa no portal. Aqui não pode ter carinho. Me desculpa, não vou falar que tem carinho. Não tem carinho. Renato, eu queria comentar essa sua fala e queria discordar de você, porque não, vocês são muito amorosos e eu acho que Quem? vocês Quem? são mas vocês como sociedade também são muito amorosos Uhum. e, e é muito interessante na nossa leitura parte das coisas estarem indo tão bem é uma certa, não sei se só carinho, mas generosidade que existe entre vocês. E a- todas as vezes, Renato, que você fala, não só do Guilherme, mas também do Marcelo, até nesse teu jeito brincalhão aí de luva de boxe no grupo com o Marcelo, vocês, né, realmente entram em certos embates, mas
É tão óbvio que vocês têm uma generosidade entre vocês, e é interessante, especificamente sobre a sucessão, você se mostra muito aberto para ensinar, para dividir aquilo que você sabe de uma maneira muito generosa mesmo, que é um pouco atípica da maior parte dos fundadores. E esse até em termos didáticos, é algo a se destacar. A tua participação nisso tem sido de abertura. Então, vamos chamar de carinho, de generosidade, e muitas vezes, assim, não sei se eu deveria abrir ou não, né? Mas você, na sua fala mais íntima, não aqui em público, você fala que você talvez não tenha tido certas oportunidades na sua vida que você queria proporcionar para os seus filhos. E isso é amor, é carinho, é generosidade, e que em sucessão faz toda a diferença, né? Com certeza. Eu acho que o dia que faltar o respeito, acabou a relação, né? E hoje eu acho que esse respeito a questão, por exemplo, minha com o Guilherme, né? Agora que ele está tratando comigo. A relação de respeito, eu acho que permeia aqui as nossas relações, né? E o ponto é um só. E quem viu aqui o Guilherme falando já percebeu. Guilherme, comercialmente, é a união sua e do seu irmão melhorar. Bom, diretamente com ele e com o Marcelo, tem uma grande liberdade para trazer novas ideias, questionar, né? Por que a gente não claramente um pouco da versão deles, que já estão há 30 anos fazendo isso e sabem o que não dá certo e o que dá, né? Mas de minha parte, não sinto nenhuma restrição. Isso vai muito em linha com o que a gente defende na Uni, né? A questão da convivência de gerações é um ato de cooperação, é um ato de soma e não de competição para ver quem tem razão, para quem está certo ou quem está errado. Então a gente tem que somar. A gente tem vários membros de nova geração também. A gente tem mais de 40 participantes hoje que tiveram o privilégio de conhecer essa história da RIMAC e TFD. Então, obrigado pela presença. Sigam a gente nas redes sociais e acompanhem, porque logo, logo a gente vai anunciar o próximo encontro de famílias empresárias, que vai acontecer nesse ano presencial. Obrigado a todos e até o próximo Falando em Sucessão.